Agora, o senhor tinha os textos originais de José Anchieta, do Sim. padre Anchieta, e aí a tradução que ele fez? Ou Sim. só as traduções que o senhor teve acesso? Na verdade, existem a maior parte das obras que estão em tupi do Anchieta, você encontra publicado com tupi e português. Só que esse português é uma tradução, a maior parte delas são traduções livres. Então, eu, na verdade, eu me preocupei com o texto original em tupi e com a ajuda do professor Eduardo Navarro, que é talvez o maior especialista em tupi no Brasil hoje. Nós refizemos algumas traduções. E a partir daí eu pude ter um material interessante para poder trabalhar, né? Porque o Anchieta, ele tem, pelo menos ele recorre a três tipos de estratégias na tradução. Primeiro, ele tenta manter a palavra em português, pela falta total do conceito no tupi. Por exemplo, tem uma expressão que o Anchieta diz, homoete domingo, guardar o domingo. Só que isso, na cabeça do índio, é uma palavra como um som qualquer, domingo. O índio não divide os dias em semanas como nós, né? Esse era um recurso que o Anchieta utilizava. O outro era encontrar algo parecido. Por exemplo, ele se referia a anjo, ele usava a expressão caraí bebê. Caraí bebê em tupi, na verdade, é pajé voador. Então ele acabava criando um outro conceito também, era tão alienígena ao português quanto alienígena ao próprio índio. Ficava num terceiro plano. E outras situações em que ele não era constante na tradução. Por exemplo, sacramento é uma palavra que ele usa às vezes em português e às vezes ele usa como uma expressão em tupi que equivale a remédio da alma. E não há uma consistência. Às vezes ele usa a palavra sacramento em português mesmo e às vezes ele usa essa expressão em tupi, remédio da alma. Então foram basicamente essas três estratégias que ele usou para transpor o dogma cristão para a língua tupi dos nossos indígenas. Agora, professor, o senhor fez esse livro como resultado da sua dissertação, da sua tese de doutorado, é Sim. isso? Agora, com esse trabalho, o senhor percebeu que durante as traduções, ou teve respostas até, que não era o foco, o problema, fim da sua preocupação, com relação a como é que o índio, ele não era monoteísta, ele conseguia entender essa formação, essa cristianização dele. Então, Fernando, isso talvez o aspecto mais interessante que em muitas situações, a gente consegue ver em muita situação, após o trabalho do Anchieta, que o índio não entendeu. Tanto é que tem um levantamento feito por um professor do Rio de Janeiro, o Ronaldo Weinfass, muito interessante. Ele lançou até um livro sobre isso, que se chama Heresia dos Índios. E trata exatamente como o índio respondeu a esse afluxo de informação nova e estranha a ele, né? Esse conceito de céu e inferno que o índio não tinha essas dualidades, né? E há um caso chamado de Santidade do Jaguaripe, que ocorreu na Bahia por volta de 1590, 1595, em que os índios formaram uma igreja. E é uma igreja altamente sincrética. E é um sincretismo que você vê que vem diretamente dos escritos do Anchieta. O próprio sincretismo que o Anchieta já coloca no texto, o índio materializa. E essa manifestação religiosa lá na Bahia foi debelada pelos portugueses, foi destruída. Só que o índio, na verdade, assimilou, mas assimilou uma igreja sincrética, essa igreja sincrética já está incluída dentro do texto do próprio Anchieta. Agora, doutor Paulo Edson, com relação à produção do livro, o senhor também tem uma preocupação de mostrar que houve um processo semelhante também de tentar catequizar índios nas Filipinas, na América do Norte e também na China. Sim. Bem, desses três lugares aí que eu faço algumas observações, né, sobre o processo de missionário, são bem distintos. Talvez o único que se pareça mais com o processo que nós tivemos aqui no Brasil seja o das Filipinas, por serem missionários espanhóis e a língua dos filipinos, né, o tagalo,
tinha algumas características muito parecidas com o tupi, em termos de dificuldade para o missionário. Agora, na China, quando o Matthew Ricci chegou lá na China, que é um jesuíta que esteve por lá, ele se deparou com uma civilização altamente já especializada, né? Muito diferente dos nossos indígenas, né? Ela já era uma civilização bem evoluída, comparativamente em termos tecnológicos, né? Comparado com os nossos índios tupi. Então, ele teve um trabalho muito diferente do Anchieta, porque ele teve que adaptar uma civilização que já tinha conceitos bem definidos, conceitos abstratos de divindades e tudo mais, sobrenatural. O Matthew Ricci, ele adaptou para dentro principalmente dentro da linha do confucionismo, né, na China isso. Nos Estados Unidos, o explorador, o inglês que chegou lá no século XVII, ele não teve a preocupação em catequizar os índios. Simplesmente os ingleses ficavam separados, não tinha contato com os índios. Até que o John Eliot, que foi um missionário, resolveu sim, ele puritano, né, resolveu sim passar o dogma cristão para os indígenas americanos. Né. Ele traduziu, ele começou por talvez um caminho mais árduo ainda, ele traduziu a Bíblia inteira para o algonquino, que era a língua falada e pela tribo também com qual eles tinham contato, né, naquela região de Boston, Massachusetts. E quando ele estava a ponto de poder desenvolver um trabalho maior de missionarismo, houve várias rebeliões. Isso é a leitura que o Branco faz, né? Que os índios haviam atacado alguns puritanos naquela região. Então houve um massacre terrível, assim, né? que acabou aniquilando todos os índios que estavam ao redor dessas primeiras civilizações nessa região de Massachusetts. Né? Então, os processos são muito diferentes do que aconteceu aqui. Mas eu tento ilustrar pelo fato de mostrar as tentativas dos outros e dar um parâmetro para o que o Anchieta fez aqui no Brasil. Né? Agora, professor, o José de Anchieta, ele tinha origem o quê? Portuguesa ou espanhola? E ele, em pouco tempo, ele aprendeu o tupi e começou a catequização dos índios. Como é que foi isso? O José de Anchieta, ele nasceu nas Ilhas Canárias, na costa da África, né, que pertence à Espanha, e ele veio para o Brasil em 1555, e eu acho que o Anchieta, né, pelo que eu estudei dele, foi uma pessoa brilhante. Ele já era trilíngue quando ele estava nas Ilhas Canárias. Ele falava latim, português e espanhol. Ele chegou aqui, em 6 meses ele conseguiu dominar a língua tupi, e não só isso. Ele criou a primeira gramática do tupi. Foi um feito, né, notável. Né? Existem em 6 os meses, documentos originais de Anchieta? Tudo. Estão onde? Eu acredito que os originais devam estar algumas coisas aqui no Brasil, algumas coisas na Espanha, não tenho certeza. Mas a gente tem facsímile de tudo, né? Principalmente a editora Loyola foi a que mais lançou as obras do Anchieta, mas tem várias outras editoras também que lançaram os facsímiles das obras originais dele. Então, esse período que ele fica aqui, em 6 meses, ele consegue dominar a língua e acontece algo muito interessante. Na hora que ele começa a fazer os primeiros escritos catequéticos, que ele vai utilizar, os textos que ele utilizou na catequese, esse texto é distribuído, é passado de mão em mão entre os outros jesuítas também. E como muitas expressões, ele próprio ainda não tinha chegado a uma maturidade em termos de definir a expressão em tupi para utilizar ou em português, acontece um fato interessante em 1556, se não estou enganado, ele faz uma reunião com todos os línguas, ele chama os jesuítas, que iam catequizar e estar diretamente com os índios, de línguas, que eram os que falavam tupi. E ele faz uma reunião para normatizar a terminologia a ser utilizada na catequese. Então é algo assim que a gente consegue notar que tudo que está escrito em tupi, em termos de catequização, vem do Anchieta. Direto ou indiretamente vem dele, porque ele determinou, ele foi o tradutor, ele foi talvez o primeiro tradutor em solo brasileiro, que foi ele.